A coletiva do Pedrinho, presidente do Vasco, ela foi muito forte, né? E eu trago aqui uma reflexão a respeito de alguns, na verdade não alguns pontos, mas uma leitura geral daquilo que ele falou e que eu acho que é importante, né? E que, obviamente, o torcedor do Vasco está mais irritado e até com razão de estar irritado, talvez ele não concorde comigo. Eu não vou nem falar aqui dos erros, né? Por exemplo, existem alguns erros, existem alguns acertos, teve até polêmica que ele tratou. A situação, por exemplo, envolvendo, né, o Crave, né, que é um moleque, caralho, eu gosto muito dele, mas pecou, né, errou ao falar certas coisas na internet, o que também não justifica, né, membros do Vasco, né, a intimidarem ele, agredirem, dar gravata, dar chute no joelho. E sobre as paradas que ele cometeu, né, que ele falou, ele tem, assim, acho que total ciência que ele fez merda. Enfim, eu não tô querendo entrar aqui nesse mérito. Crave é meu parceiro, o Pedrinho, né, que é o presidente do Vasco, também tenho boa relação com ele, respeito muito. Independente das críticas e elogios que eu tenho a fazer na gestão, vou dar um exemplo. O Vasco tem pouco dinheiro para contratar, isso eu concordo absolutamente. Se você pegar aí, cara, tem jogador que foi contratado nessa própria gestão do Vasco, que ele, por exemplo, foi mais barato do que o Savarino pagou, né, do que o Botafogo pagou, desculpa pelo Savarino. O Savarino foi um dos melhores, né, jogadores, na minha opinião até, o melhor jogador até a final ali da última Libertadores, disputando o Rei da América. O Botafogo pagou um preço pequeno por ele. Então, assim, existe um mercado alternativo a ser explorado. Só que, claro, né, é muito mais fácil você cativar o jogador hoje a jogar no Botafogo nas condições que o Botafogo está, em todos os sentidos, do que no Vasco, né? Lógico, você encontra uma concorrência. Inclusive, jogadores do Campeonato Português que estava no Braga, que era o Bruma, né, que é um ótimo jogador, e na hora H ele acabou indo, né, pro Benfica, né? Enfim. A reflexão que eu faço, de um modo geral, cara, o Pedrinho fala algumas coisas que eu não concordo, fala coisas que eu concordo, mas antes o Vasco, ele não ganhava. O Vasco estava pior do que os seus rivais, o Vasco era rebaixado, estava na fila de jejum de títulos e era deficitário. Se afundava em mais dívidas, aumentava as dívidas que já existiam, construía dívidas novas. O Pedrinho, ele tira o Vasco das mãos da 777, que quebraria o clube completamente. Sabe Deus como o Vasco estaria, né? A situação hoje é ruim. Talvez estivesse muito pior se o clube ainda estivesse nas mãos da 777 absolutamente quebrada. O Pedrinho conseguiu recuperar o clube e hoje sim, o Vasco continua com um time limitado, continua com problemas, diminuindo, digamos assim, a sua autoestima. Pior, né, que os seus rivais que estão ganhando títulos, eu acho que isso potencializa ainda, né? Eu acho que tem time grande que está numa situação pior que o Vasco. Mas como os rivais estão muito melhor, né, e estão ganhando títulos sucessivos, porra, isso piora a coisa, cara. Você tá numa casa que tá ruim, mas tu olha para o teu vizinho, os 3 vizinhos estão voando, né? E o teu carro é uma merda, é lógico que você se sente pior, né? Só que assim, pegando pelo lado racional, o Vasco, sim, nesse momento, briga contra o rebaixamento. O Vasco, sim, tem suas limitações. O Vasco, sim, está afastado, distante de qualquer disputa de título, de competitividade no grau, né, que combine com a grandeza do clube. Isso tudo é verdade. Mas hoje o Vasco tenta se cuidar financeiramente. Hoje o Vasco tenta, se não é ser superavitário, tentar diminuir essa dívida e não inflá-la ainda mais. O Vasco, ele pelo menos tenta cuidar da sua saúde financeira. Isso é uma coisa que eu, apurando, analisando, avaliando, eu consigo ter esse crivo de olhar e falar, beleza, existem erros, beleza, existem aspectos que precisam ser profissionalizados, beleza, existem fatores que eu discordo completamente da gestão que estão sendo feitos dentro e fora de campo, mas é um fato. Essa gestão, ela não empurra a dívida para baixo do tapete. Essa gestão, ela está tentando fazer algo sério. Essa gestão, ela está pensando mais no Vasco do que propriamente no seu umbigo. Isso é uma coisa que o vascaíno que está de cabeça quente, puto com o time e tudo mais, ele não vai concordar. Ele vai, Brown, tá falando merda, vai cuidar do teu Botafogo aí, que é a coisa que eu leio direto, não se mete no Vasco. Mas a verdade é essa, cara. A verdade é essa. O Vasco, ele tem problemas, ele continua tendo defeitos, ele continua muito aquém do que é a sua grandeza como instituição. Mas hoje, quem está no Vasco, eu falo pelo presidente do Vasco, que é o Pedrinho, e por outras frentes que estão no clube, e a gente sabe que a política, a oposição no Vasco, né, a política do Vasco é a pior do Brasil disparada. Nenhum clube se sabota tanto por poder, eu diria, quanto o Vasco da Gama, embora outros clubes também sejam assim, como o Corinthians, o Botafogo também era, o próprio Flamengo, né, que tá bem, enfim. Mas eu vejo pessoas dentro do Vasco, especialmente o Pedrinho, com quem eu às vezes concordo, às vezes discordo, às vezes tenho críticas, às vezes tenho elogio, mas a macro eu vejo um cara que ele tá tentando fazer bem pro Vasco da Gama. É o que eu penso e eu quero saber a sua opinião.